Bom, então nós vamos observar que quando os romanos derrotam a colônia de Cartago na África, nós vamos observar que eles dominaram o mar Mediterrâneo, que era chamado de nosso mar, que eles diziam que era deles. Nós vamos ver que eles conquistaram grande parte do mundo através das guerras. Nós vamos observar que eles conquistaram a Macedônia, conquistaram a Grécia, parte da Ásia Menor, conquistaram a França, conquistaram o Egito, conquistaram toda a Itália, e a gente vê então que eles se tornaram o maior império e também o maior exército do mundo. Nós vamos observar então que a partir desse momento Roma começou a enriquecer cada vez mais. Nós vamos ver que a partir dessa conquista de guerras, eles enriqueceram, os cavaleiros se tornaram muito ricos, né? Os soldados se enriqueceram. Nós vamos ver que também esses homens que foram em guerras, eles também passaram a ganhar terras e acumularem apenas para eles. E a gente vê que a quarta consequência dessa conquista e expansão territorial, nós vamos ter aí, por exemplo, o que nós chamamos então principalmente de quê? O aumento de escravos. Os guerreiros que eram derrotados então naquela época, principalmente conquistados ou então derrotados pelos romanos, eles eram transformados em escravos e eram levados para Roma. Nós vamos ver que lá em Roma tinha tantos escravos, devido às conquistas territoriais de Roma, que Roma teve uma grande revolta de mais ou menos 80 mil escravos de Roma, formaram uma revolta chamada de Revolta de Espartaco, porque era liderada por um homem chamado de Espartaco, um escravo, que eles então desejavam o quê? Desejavam se tornarem livres. Porém, a gente vê que eles acabaram perdendo essa batalha e 6 mil desses 80 mil escravos, eles foram presos e foram crucificados. Então a gente vê que Roma, ela acabou então se tornando um grande império através das guerras e da conquista territorial. Nós vamos observar que apesar de Roma ter conquistado muitas terras, nós vamos ter um grande problema em Roma. Qual vai ser esse problema? Os ricos se tornaram mais ricos e os pobres ficaram cada vez mais pobres e passando fome e entraram na miséria. Por isso que a gente vê que os plebeus, eles começaram então a se unir para terem melhores condições de vida. Nós vamos observar então que a partir desse momento, os escravos eles não poderiam servir ao exército, não poderiam participar da política, não poderiam se casar com patrícios, que eram pessoas que eram ricas, e também a gente vê, caso ele não pagasse suas dívidas, ele se tornava um escravo. Então, a partir desse momento, nós vamos dizer então que os escravos decidiram se unir para exigirem melhores condições de vida. Por exemplo, nós vamos ver que eles criaram tipo um sindicato, ou seja, é um local onde eles se reuniam para exigirem seus direitos. Nós vamos ver que eles criaram o Tribunato da Plebe, que era então esse sindicato, esse local em que eles se reuniam, uma reunião de plebeus para exigirem seus direitos. E eles criaram a primeira lei escrita de Roma. Essa lei criada em Roma, ela vai ser criada então para dizer o que está escrito não pode ser mudado, certo? Então a gente vê que ela foi a primeira lei escrita que beneficiava tanto os patrícios como também em parte os plebeus. Nós vamos ter então que foi criada então uma lei para beneficiar os plebeus, depois de muita luta, que foi a chamada Lei da Canuleia. A Lei da Canuleia, ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Claro que o plebeu ele tinha que ser rico para se casar com a patrícia. A gente vê que é um pouco contraditório. E vamos ter a Lei da Licínia, que era uma lei que determinava que dois cônsules, ele tinha um dos cônsules, ou seja, um dos chefes de Roma, ele tinha que ser plebeu. E outra parte também, ele cancelava que um plebeu cancelava parte das dívidas que os plebeus tinham com os patrícios. A gente vê que também houve outras criações de leis, como a lei da flumentária, que permitia que houvesse a distribuição de riqueza entre a população. E, por último, a gente vai observar que Roma então passou por uma grande dificuldade. A gente vê que os ricos se beneficiaram durante o período da República, que Roma foi governado por vários funcionários, e a gente vê que os pobres passaram por grandes dificuldades. Aumentou a quantidade de pobres, nós vamos dizer que as pessoas ficaram sem terras, nós vamos dizer que os plebeus passaram por grandes dificuldades,
havia um grande número de escravos que estavam sofrendo e passando pela miséria. E a gente vê que dois irmãos também começaram a lutar por melhores condições de vida. Foram os irmãos Caio e Tibério, que apesar de eles terem lutado pela distribuição de terras, eles queriam dividir as terras de Roma entre a população. Nós vamos então observar que eles acabam sendo mortos. E é nesse momento de uma grande confusão no Império Romano que eles vão colocarem para governar Roma um político que ao mesmo tempo também era um militar. E nós vamos ter a maior representação do militar do Império Romano era Júlio César. Nós vamos ver que Júlio César então, ele então vai ter uma grande participação no Império Romano. Nós vamos ver então que ele Júlio César, que era um militar, ele começou então a governar Roma para colocar em ordem aquela grande confusão. De um lado havia os plebeus exigindo melhores condições de vida. De outro lado havia os escravos também que queriam deixarem de ser escravos. De outro lado havia os pobres que estavam passando fome. E a partir daquele momento, Roma então decidiu colocar um militar para governar o Império Romano. Nós vamos ter o maior militar daquela época, era Júlio César. Júlio César, nós vamos ver então que ele vai ajudar muito a população. Ele vai distribuir terras entre soldados e plebeus. Nós vamos ver que ele vai organizar as colônias do Império Romano. Nós vamos ver que dizem que ele teve até um caso com Cleópatra. Nós vamos ver que também ele construiu estradas e edifícios em Roma. E principalmente ele vai reformular o calendário, que vai ser o chamado calendário juliano, que ainda hoje nós usamos um muito parecido com ele. E vamos ver que devido a Júlio César ter se tornado um homem muito destacado em Roma, porque ele ajudava não apenas os ricos, mas também aos pobres, ele foi acusado de trair a república, ou seja, ele foi acusado que ele não queria mais que Roma fosse governado por muitos homens, e disseram na época que ele queria que a Roma voltasse a ser uma monarquia, ou seja, um império governado por um rei e não por várias pessoas, vários funcionários. Então as pessoas achavam que ele queria se tornar um rei. Por isso então que ele vai ser assassinado em 44 anos antes de Cristo. Nós vamos então observar que os ricos de Roma tinham muito medo que ele tomasse o poder e se tornasse novamente um rei no Império Romano. Por isso que ele vai ser morto por dois senadores, que eram Bruto e Cássio, e diziam que Bruto era o seu próprio filho, porque Júlio César, quando ele foi morto, ele disse: até tu, Brutus. Então dizem que ele era provavelmente o filho de Júlio César, que acabou o matando. Então a gente vê que a República Romana é um período em que Roma cresceu seu império, em que aumentou, por meio de guerras, a quantidade de escravos, e a gente vê que foi um momento em que Roma ela vai ter uma grande quantidade de plebeus, vai ter uma quantidade de escravos, ela vai ter uma quantidade de pessoas que estavam passando por fome e exigiam melhores condições de vida. Por isso que eles, então, elegeram um militar para governar o Império Romano. Então veja que o período da República Romana é um período em que, ao mesmo tempo que Roma cresceu bastante através de guerras, dominou grande parte do mundo, os pobres, os ricos cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. E nesse momento os plebeus começaram a lutar, os escravos, os plebeus, começaram então a lutar por melhores condições de vida.